O objetivo da aula de hoje é resolver a equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes. E quando eu digo resolver, é encontrar o conjunto de solução, para resolver completamente. Então, para isso, considere o seguinte: sejam, observe, sejam P e Q números reais, tá? E a equação diferencial linear homogênea, F duas linhas de x, mais P, F' de x, mais Q, F de x igual a zero. Ou seja, uma equação diferencial linear homogênea com coeficientes P e Q constantes. Tá? Não são funções, são constantes. Então, vamos começar por esse exemplo, tá bom? Por essa situação, melhor dizendo. Então, resolver completamente, encontrar o conjunto solução. E aí, você observa o seguinte, ó. Olha a consideração. Dados alfa real, alfa número real, tá? E φ de R em R, tá? E φ de R em R, a função definida por φ de x igual a E elevado a alfa x, qualquer que seja x real, tá? Então você tem, olha o que você tem, alfa é o número real, e vamos pegar φ. E φ de R, a função definida por φ de x igual a E elevado a alfa x, qualquer que seja x real, tem-se que esse tem-se que é desnecessário, mas eu coloco para reforçar que é uma conclusão. Tem-se que φ é solução, tá? Primeiro, tem-se que quem é filhinha de x? Quem é filhinha de x? Quem é? Filhinha de x é alfa vezes E elevado a alfa x, qualquer que seja x real, tá? Φ duas linhas de x, quem é φ duas linhas de x? Quem é? Alfa 2, E elevado a alfa x também, qualquer que seja x real, são funções diferenciáveis. E o seguinte, φ é a solução da equação diferencial linear homogênea, essa equação aqui, se e somente se o quê? Φ duas linhas, tira o ponto, tá? Φ duas linhas de x, mais P, filhinha de x, tá certo? Mais Q, φ de x, isso é igual a quê? A zero, qualquer que seja o x real, claro, da definição, tá? Mas isso aqui é verdade, se somente se, quem é φ duas linhas de x? Alfa 2, vezes elevado a alfa x, mais o que? P, alfa, E elevado a alfa x, mais o que? Mais Q, vezes E elevado a alfa x. Isso é igual a zero, qualquer que seja x real. Mas isso é verdade, se somente se, eu posso colocar elevado a alfa x em evidência.
é elevado a alfa x vezes quem? Alfa 2 mais P alfa mais Q igual a zero. Alfa 2. Perdão. Tá, eu coloquei aqui. Coloca elevado a alfa x em evidência. Então isso aqui é verdade se somente se elevado a alfa x vezes alfa 2 mais C alfa mais Q é igual a zero, qualquer que seja x real. Acontece o seguinte, para todo x real, elevado a alfa x é diferente de zero. Portanto, isso aqui é zero se somente se alfa 2 mais P alfa mais Q é igual a zero. Então, olha o resultado que eu tenho. A função e elevada a alfa x é solução dessa equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes P e Q, se somente se alfa 2 mais P alfa mais Q igual a zero. Ou seja, se somente se alfa é raiz de uma equação do segundo grau. Tá certo? Para ser bem explícito, isso é verdade se somente se alfa é o quê? Raiz real da... Bem, raiz, né? Claramente raiz real, que eu estou pegando. Alfa é raiz real da equação do segundo grau. Que equação? O 2 mais P1 mais Q igual a zero. Equação algébrica, tá? Entendido? Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, já que isso tá bom? Já que isso tá feito, eu vou precisar do espaço. Então deixa eu apagar aqui. E diante disso você tem o seguinte, ó. Φ. Então vamos botar o resumo, tá? Φ é solução da equação, pense que Φ é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Se somente se, vamos transcrever isso para cá. Alfa é o que? É raiz da equação algébrica. Que é a equação? U2 mais PU mais Q igual a zero. Foi isso que eu obtive. Certo? Então, tendo obtido isso, posso apagar. E isso está estabelecido. Tá certo? Φ dessa forma é solução dessa equação, se somente se alfa é raiz da equação. Aí, essa equação, tá? A equação, por isso que se diz o seguinte, a equação U2 mais PU mais Q igual a zero, essa equação aqui é denominada, ela é denominada equação característica da equação diferencial linear homogênea. Essa equação aqui. Tá bom? Agora, observe, ó. Tá? Seja delta o seu discriminante, ó. Seja delta o discriminante dessa equação. Qual é o discriminante dessa equação? Qual é? O delta. Qual é o discriminante dessa equação aqui? P ao quadrado menos 4Q.
Concorda? Pronto. Então vamos analisar o que acontece. Aí, ó. Se delta é positivo, se delta é positivo, então, tá? A equação característica o 2 mais P1 mais Q igual a zero, ela possui duas raízes reais e distintas. Possui duas raízes reais e distintas. Vou denotá-las por alfa 1 e alfa 2. Portanto, por isso aqui, ó, por causa disso aqui, tá? Vou colocar assim, daí as funções φ1 de RR e φ2 de RR, dadas por φ1 de x igual a elevado a alfa 1x e φ2 de x igual a elevado a alfa 2x, as duas definidas dessa forma em qualquer x real, são soluções, né, por causa disso, né, são soluções de quem? Da equação diferencial linear homogênea, dessa equação aqui, com seguinte, como é que um critério para saber se elas são linearmente independentes? Porque se elas forem linearmente independentes, elas formam um conjunto fundamental de soluções. Ou seja, qualquer solução dessa equação necessariamente é combinação linear delas duas. Tá? E o critério é calcular o Wronskiano. Tá? Quem é o Wronskiano? De φ1, φ2 em x, para todo x real. Quem é? É o determinante de quem? φ1, φ2 de x, ou seja, é elevado a alfa 1x, é elevado a alfa 2x, que é φ1 de x, φ2 de x, e a segunda linha são as suas derivadas, ou seja, alfa 1 é elevado a alfa x, alfa 2, muito bem, alfa 2 é elevado a alfa 2x, determinante isso aqui. Mas o determinante disso é, tá? Alfa 2 vezes E elevado a quem? O produto das exponenciais é a exponencial da soma. Então fica a exponencial de alfa 1 mais alfa 2x menos o quê? Agora, alfa 1 vezes o quê? A exponencial de alfa 1 mais alfa 2 vezes x, que dá igual a quê? A alfa 2 menos alfa 1 vezes a exponencial de alfa 1 mais alfa 2x. E observe que neste caso aqui, no caso que o delta é positivo,
como alfa 1 e alfa 2 são distintas, são raízes distintas, alfa 2 menos alfa 1 é diferente de zero, portanto, isso aqui é diferente de zero, qualquer que seja x real. Assim, φ1 e φ2 são linearmente independentes. Assim, φ1 e φ2 são o quê? São linearmente independentes. As duas funções são então, falta uma vírgulazinha aqui. Assim, φ1 e φ2 são linearmente dependentes e, portanto, a solução geral da equação diferencial linear homogênea, a solução geral da equação diferencial linear homogênea φg é dada por φg de x igual a quê? Tem que ser combinação linear delas duas. É A vezes e elevado a alfa 1x mais B vezes e elevado a alfa 2x, qualquer que seja o x real, onde A e B são números reais. Quer dizer, variando A no conjunto dos números reais e V e B no conjunto dos números reais, eu percorro todas as soluções desta equação aqui. Certo? Então você percorre todas as soluções dessa equação. Então tá aí. Essas duas funções são ditas soluções fundamentais, né? φ1 e φ2 são ditas soluções fundamentais. Por quê? Porque são linearmente independentes. São soluções linearmente dependentes. Duas soluções linearmente dependentes de uma equação diferencial linear homogênea são ditas soluções fundamentais, tá? É evidente que o conjunto de soluções fundamentais não é unitário. Entendeu? Bem, quando eu estou pensando unitário, o conjunto de soluções fundamentais, quer dizer, os pares, né? Os pares, tá? Não só tem um par de soluções fundamentais. Então, com isso aí, ó, eu posso colocar o seguinte: resolva a equação diferencial linear homogênea f duas linhas de x menos 5 f' de x mais 6 f de x igual a zero. Essa equação aqui. Solução. Solução desta equação. Então, a sua equação característica, ó, a sua refere-se à equação diferencial linear homogênea, tá? Definição. A sua equação característica possui. Qual é a sua equação característica? Qual é a equação característica? Qual é? O 2 menos 5u mais 6 igual a 0 possui duas soluções reais